Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos todos vocês nessa quarta-feira, dia 26 de outubro. Estou eu aqui, Rodrigo Rosso, meu amigo e irmão Abrão Júnior, do Diário PCD, Sistema Reação. Faz assim que não tem erro, Abrão. Diário PCD, Sistema Reação. Todo mundo junto aqui transmitindo esse debate que está todo mundo esperando. Foi o Abrão Júnior, todo mundo esperando esse debate, hein? O que teve de repercussão no WhatsApp, rapaz do céu, quero ver, hein? Como é que vai ser hoje aqui. E a gente está com a Suelen lá do Icom Libras. Se você precisa de Libras no seu negócio, na sua empresa, na sua rede social, na sua reunião, para atender um cliente, ó, Icom Libras, os melhores e mais competentes intérpretes de Libras e os mais simpáticos estão aqui com a gente, com o Icom. É só digitar Icom Libras no Google e você já encontra essa galera. Abrão Júnior, e aí, tá empolgado para esse debate de hoje? Tem uma galera aqui que não é fácil não, hein? Oi, Rodrigo. Oi, Suelen. Boa noite a todos vocês. Bom dia, boa tarde. É uma baita responsabilidade, porque quando você traz à tona a discussão de um processo político partidário, tem uma baita de uma responsabilidade. E quero agradecer aos nossos convidados, agradecer a todos por estarem conosco neste momento de discussão. Muita gente ainda indeciso sobre a eleição presidencial, a votação que acontece no domingo, e o objetivo é exatamente esse, é levar a informação. Trouxemos convidados que apoiam um candidato, convidados que apoiam outro candidato, e o objetivo é esse, é não levar o embate, né, para ataques, mas o embate com as propostas dos candidatos que envolve o segmento da pessoa com deficiência. Que alegria estar com todos vocês, um abraço a todos do Sistema Reação, a todos da Icom Libras. Eu sou o Abrão Dib Júnior, homem de pele clara, barba bem baixinha, grisalha, óculos de haste fino e lente transparente, estou com uma camisa azul, um azul bem fraquinho, ao fundo aqui o painel do Diário PCD. Muitíssimo obrigado a todos vocês. Vamos lá, Rodrigo Rosso. Eu sou o Rodrigo Rosso, um homem branco de poucos cabelos, estou usando um óculos de lente transparente também, uma haste grossa preta, uma camiseta preta e atrás de mim o painel em acrílico com o logotipo da TV Reação. Estou no estúdio da TV Reação, aqui no bairro da Barra Funda, em São Paulo. E eu queria que a Suelen fizesse a sua autodescrição para aqueles que estão nos vendo, aliás, estão nos ouvindo, mas não estão nos vendo, né, Suelen? Por favor. Boa tarde, Rodrigo. Meu nome é Suelen, eu sou uma mulher de pele branca, estou com o uniforme do Icom, camisa branca e um colete azul escuro com o logo do Icom, e atrás estou usando o painel com o logo do Icom e meu cabelo é curto e preto. Estou usando um fone de ouvido. É isso aí, essa é a Suelen, que é a nossa intérprete de Libras hoje aqui. Ela que vai ficar doida com a gente hoje aqui, hein, Abrão? Isso aí, isso aí. Ô, Rodrigo, vamos fazer uma coisa? Para a gente falar de eleições, falar de acessibilidade, antes da gente trazer os nossos convidados, nós vamos buscar lá nos arquivos a história de 20 anos. 20 anos quando nós tivemos o primeiro movimento para a acessibilidade nas eleições. O Roland separou para a gente, vamos conferir. Boris Casoy falando sobre acessibilidade nas eleições, e daqui a pouco voltamos com os nossos convidados. Solta pra gente, Roland! A Justiça Eleitoral de São Paulo tomou uma decisão inédita no país. Vai instalar 125 sessões especiais para os deficientes físicos. A novidade vai valer para todo o estado nas eleições municipais de outubro. A repórter Zileide Silva tem mais informações direto do TRE. Boris, essas 125 sessões especiais serão distribuídas nas 35 zonas eleitorais aqui da capital. Ou seja, pelo menos um prédio em cada uma dessas zonas eleitorais terá uma sessão especial. O Dr. Fernando Augusto Fontes Rodrigues é o diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral aqui de São Paulo. Dr. Fernando, por que os senhores decidiram criar essas sessões especiais? Bom, havia uma reivindicação de associações de portadores de deficiência física e é uma obrigação da Justiça Eleitoral facilitar o exercício do voto dessas pessoas. Justamente, facilitar o exercício do voto dos portadores de deficiência física. Como serão essas sessões especiais?
Essas sessões estarão permanentemente instaladas em locais de fácil acesso e elas estarão espalhadas por todo o município de São Paulo. E o que o portador de deficiência física deve fazer para votar numa sessão especial? Ele precisa se transferir para uma dessas sessões, então ele deve procurar o cartório eleitoral do bairro onde reside, com o título e também os comprovantes de votação e requerer a sua inscrição numa dessas sessões. Até quando, doutor Fernando? Até o dia 24 de junho. Muito obrigada. Zileide Silva, ao vivo de São Paulo, para o Telejornal Brasil. São Paulo vai ter 125 sessões especiais para deficientes físicos já nas eleições deste ano. Com essa decisão inédita do TRE, cada zona eleitoral da capital vai ter pelo menos uma sessão especial. Por que os senhores resolveram criar essas 125 sessões especiais? Foi uma reivindicação dos portadores de deficiência física ou os senhores sentiram essa necessidade? Pelos dois motivos. Primeiro, é uma reivindicação deles. Depois, porque nós temos a obrigação de facilitar o exercício do voto dos portadores de deficiência física. O deficiente físico pode se recadastrar até o dia 24 de junho para uma zona eleitoral mais próxima da sessão especial. Mas o recadastramento não é obrigatório. Tá aí. 20 anos. 20 Essa é anos. histórica, hein? E o Boris Casoy, que é pessoa com deficiência, né? O Boris Casoy que tem sequela de pólio, ele que é uma pessoa com deficiência também. Resgataram até a Lilian Whitfield aí, olha só, a Zileide Silva, que hoje está na Globo, era do SBT. Caramba, gente, faz tempo, hein? Há 20 anos, né, lá quando começou a abrir a condição das pessoas com deficiência irem às urnas, e nós agora, em 2022, trazendo para vocês 4 convidados para discutir sobre eleições 2022. Não é progresso, não é nada dado, não. É o direito de cidadania das pessoas com deficiência, e nós estamos aqui para poder oferecer isso. Vamos convidar os debatedores da noite desta quarta-feira, Rodrigo Rosso? Vamos colocar essa galera no ringue aqui, ó, os 4 no ringue? Vamos lá? Bora, Roland. Vamos lá, Roland, coloca os 4 no ringue aqui. Quem chega primeiro? Mariane Santana, da Move Solução e Mobilidade, Itamar Tavares, da Lyon Despachante, a Alessandro Fernandes, do Blog do Cadeirante, Luiz Portinho, da TV da Paradesporto TV, procurador federal. Só tem fera. Só feras. Temos dois... Abrão, só para a gente entender aqui, eu, você e o público que está em casa, nós vamos ter aqui 2 que vão defender o lado do Lula, né? Porque a gente vai falar aqui de eleição, mas presidencial, porque eleição para governador, muitos estados que estão nos vendo aqui já elegeram governador no primeiro turno, alguns vão eleger agora no segundo turno, mas a gente vai falar da mais importante, que é a eleição presidencial. E aqui a gente tem 2 representantes para que defendem cada lado, né? Então nós temos 2 aqui que defendem a ideia do Lula, do PT, e 2 que defendem as ideias do Bolsonaro, do PL, é isso? Então, quem é do PT, quem é do PL, quem que vai brigar com quem? Brigar não. Quem é que vai trocar ideia com quem aqui, Abrão? Brigar não, pelo amor de Deus. Isso aí. Alessandro Fernandes, do Blog do Cadeirante, Mariane Santana, da Move Solução e Mobilidade, são eleitores e apoiam a candidatura do atual presidente Jair Bolsonaro. Itamar Tavares e Luiz Portinho defendem a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Portanto, hoje, nesta noite, traremos a vocês, dentro de um tempo estimado para cada um dos convidados, a expectativa de cada um deles. Quero já convidar para dar as boas-vindas a quem nos acompanha nesta noite, neste debate, nesta conversa entre aqueles que ainda não decidiram o voto ou que podem mudar o voto. Quero dar, por uma ordem aqui já estabelecida entre nós, a primeira boa noite ao Alessandro Fernandes, que fará a sua descrição e também dará boa noite a quem nos acompanha. Tudo bem, Alessandro? Seja bem-vindo. Obrigado por estar conosco. Boa noite, Abrão. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. Sou um homem de pele clara, cabelos castanhos curtos, sem barba. Estou com uma camisa branca, com o logotipo do blog do lado direito e do YouTube do lado esquerdo. Atrás de mim tem uma porta cinza, uma parede azul. Na minha lateral, uma parede branca com
quadros de carro. Estou com um fone de ouvido também. Obrigado pelo convite, boa noite. Legal. Boa noite também ao Itamar Tavares. Tudo bem, Itamar? Seja bem-vindo. Boa noite. Obrigado por estar conosco. Oi, boa noite, Abraão. Boa noite, Rodrigo. Aos amigos aí. O Alessandro e a Mariane eu já conheço pessoalmente. O Luiz conhecendo aqui pela primeira vez, apesar de já ter ouvido muitas lives suas. Então, eu sou um homem branco, de meia idade, cabelos grisalhos. Estou com uma camisa azul escura, com o logo da Lyon Despachante. Atrás tem um banner. Estou usando um fone de ouvido e uso óculos de abas pretas. Muito obrigado, Itamar. Lá da quente região sul do Brasil, que lá não tem nada de calor lá, Luiz Portinho, procurador federal aposentado da Paradesporto TV. Seja bem-vindo, Luiz. Obrigado por estar conosco. E hoje está quente por aqui, Abrão. Mas boa noite a todos e todas aí. Um prazer conhecer aí os amigos, a Mariane, o Alessandro, e o Itamar, que eu não conhecia ainda pessoalmente. Eu sou um homem branco, 49 anos, tenho barba, cabelo grisalho, tenho um microfone aqui com um LED vermelho, estou vestindo uma camisa vermelha, por aqui tudo vermelho, cor mais bonita aí. Ao meu fundo uma parede de tijolos e aqui eu tenho também atrás de mim aqui um globo terrestre aí, porque em tempos que se discute se a Terra é redonda ou plana, é importante a gente trazer alguns símbolos aí para a tela, né, Abrão? Mas é isso, satisfação, parabenizar desde logo aí o Diário e a Reação pela essa iniciativa. Acho que em tempos em que se discutem questões públicas relevantes com memes, eu acho que trazer informações para o público sempre é muito importante. Parabenizar desde logo vocês aí pela iniciativa. Obrigado, Luiz. E, por fim, ordem alfabética, regra aqui, Mariane Santana, da Move Solução e Mobilidade. Seja bem-vinda, Mariane. Obrigado por estar conosco. Valeu. Eu que agradeço o convite, Abraão. Olá, Rodrigo. Gosto muito do trabalho de vocês e espero que esse trabalho continue, que só assim, para a gente estar cada vez mais unido por nosso bem comum, que é a nossa causa, né? E eu sou branca, tenho cabelo loiro até o ombro, um ombro mais elevado que o outro, estou com a camiseta branca da empresa Move Solução e Mobilidade, batom vermelho, e ao fundo eu estou com a cor da empresa, que é um roxo, que chama Força Mística, e com a bandeira do Brasil, que nada mais é do que o nosso principal símbolo e que é a nossa responsabilidade fazer isso que a gente está fazendo aqui hoje, que é conversar qual que é o bem para o nosso país. Legal, sejam todos muito bem-vindos, Alessandro Fernandes, Itamar Tavares, Mariane Santana, Luiz Portinho. Essa transmissão está sendo simultânea pelo Diário PCD, pela TV Reação, pelo Blog do Cadeirante e pela Paradesporto TV. São 4 canais levando essas informações para as pessoas com deficiência em todo o Brasil. Temos os nossos apoiadores, não é, Rodrigo, que nos ajudam a manter esse trabalho nas redes sociais. Queria que você pudesse agradecer aí os apoiadores do Sistema Reação, Rodrigo. Agradecer rapidamente, Abrão, obrigado aí pela oportunidade, agradecer rapidamente o Icon, né, que está sempre com a gente aqui, agradecer a Jeep Austin, agradecer a Helpvox, agradecer o GapDep, enfim, a galera que está com a gente aqui, SOS Surdo, que está sempre com a gente aqui acompanhando e dando oportunidade, né, para que a gente traga esse trabalho adiante, né, Abrão? São os nossos aqui do Sistema Reação e você tem os seus aí do Diário PCD, que são muito importantes para que a gente possa manter esse trabalho em pé, né? Tem sim, tem a Lauís em laudos para isenções, tem a Mais Você Isenções, temos a Rosa Auto Moto Escola e Rosa Despachante, temos as adaptações Abner e a Move Solução e Mobilidade, o qual nós agradecemos o apoio desses nossos parceiros da TV Reação, parceiros também do Diário PCD, que nos ajudam a levar esta informação. Vamos lá, chega de conversa fiada. Eu e o Rodrigo aqui e a Sueli vamos ficar agora de lado, porque nós vamos levar a informação dos nossos convidados. E esses convidados, nesta primeira parte deste debate,
nós gostaríamos que cada convidado, dentro de um prazo de 2 minutos e 30 segundos, pudesse falar por que eles votam em Lula e por que votam em Bolsonaro. Gostaríamos aqui de que cada um levasse o ponto positivo do seu candidato, de que a gente não tivesse a questão de nenhum tipo de agressão e cada um falasse o que é que realmente o seu candidato tem de positivo. Numa ordem que nós fizemos aqui, o primeiro a falar por que vota em Bolsonaro é Alessandro Fernandes. 2 minutos e 30 segundos, Alessandro, por que você vota em Bolsonaro? Bom, Abrão, eu votei no Bolsonaro na primeira eleição de 2018, votei novamente, vou votar agora no segundo turno nele novamente. Uma das coisas que me conquistou em toda a fala dele foi: se parar de roubar, sobra dinheiro. Somos uma nação gigantesca com uma arrecadação enorme e é um absurdo termos uma qualidade de vida de terceiro mundo. A gente deveria ter, com essa alta carga de impostos, né, muito mais qualidade de vida. E a gente não tem, a gente sabe, uma das coisas que mais pesam, um dos maiores cânceres do nosso país é a corrupção. Então, vindo aí de anos de corrupção em governos de esquerda, né, eu vi um governo Bolsonaro com a pauta mais liberal, sem tanta interferência do Estado na economia, né, com aumento de privatizações, né, justamente essas empresas públicas foram as maiores fontes de roubalheira dos governos de esquerda. Então, privatizar, levar uma gestão séria, na minha opinião, é uma das maiores ações que um governo pode tomar. Governos têm que ser mais gestores e menos políticos, na minha opinião. Portanto, as propostas que ele trouxe de reduzir ministério, de reduzir o peso da carga, né, da máquina pública, né, me conquistaram. E, realmente, ele tem cumprido o que ele propôs a fazer no primeiro mandato. Né. Foi bastante atrapalhado pela pandemia. A pandemia foi global, todos os países tiveram problemas econômicos. O Brasil foi um dos que melhor se recuperou pós-pandemia, né, e ele tem um corpo técnico muito bom nos ministérios. Além de reduzir ministérios, ele trouxe pessoas, bons gestores para os ministérios dele, para o seu corpo de profissionais para ajudar na gestão do país. E eles estão fazendo um trabalho excepcional, né? Já visto aí Paulo Guedes, todos os outros que ele trouxe para o lado dele aí, que estão fazendo um trabalho fantástico, né? Em São Paulo tem agora o Tarcísio como uma opção para governador, ele trabalhou ao lado do Bolsonaro, fez um trabalho excelente no governo. Então, esse segundo mandato, sem uma pandemia, né, com um país mais controlado, ele vai ter a oportunidade de continuar o bom trabalho, de fazer um trabalho melhor ainda, continuar a cumprir as suas promessas, né, a cumprir as suas propostas. Obrigado, Alessandro. Itamar Tavares, 2 minutos e 30 segundos, porque você vota em Lula. Lembrando, né, Abrão, só antes do Itamar falar, Itamar, só lembrando, o Alessandro, ele está em Belo Horizonte, o Luiz Portinho está no Rio Grande do Sul, o Itamar e a Mariane são aqui de São Paulo. Vai lá, Itamar, vamos lá. Vamos lá. A minha questão de votar no Lula é a questão que as políticas do Bolsonaro para as pessoas com deficiência têm sido extremamente prejudiciais. Eu toco principalmente em 2 pontos que, para mim, são muito sensíveis. A primeira, a questão das isenções. Nós batemos muito aqui, né, no Dória, com absoluta razão, porque o Dória merece todas as pancadas possíveis pela questão do IPVA em São Paulo, por toda a discriminação e pesadelo que ocorreu em São Paulo em relação ao IPVA. Mas a gente deixou de poupar o Bolsonaro, até porque tinha tanta coisa para falar do Dória e não foi falado. Então, eu acho que é importante, eu não sei, importante essa questão. Porque em relação à questão da compra do veículo com isenção, eu fiz até uma cronologia aqui, aí para o pessoal poder também até pesquisar. A nossa primeira questão de mobilidade, usando o veículo como mobilidade, ela aconteceu pela Lei Complementar número 24 de 1975, onde ela iniciou
o processo de isenção. Em 1995, teve a Lei 8989, e ela foi ampliada pela Lei 10.690, dando para mais patologias o benefício da isenção. Então, 95 foi no governo de Fernando Henrique, 2003 já sobre o governo Lula. Em 2009, a incorporação dos veículos Mercosul para ter isenção, também sob o comando do presidente Lula. Em 2009, nós tivemos a ampliação do ICMS, e aí não é, mas aí é pela gerência federal, para o teto de R$70 mil, que foi o último aumento real, porque agora em 2021 nós tivemos esse falso aumento de R$30 mil, porque se você está pagando em cima dos 30, certo? E além do que, em relação também ao ICMS, foi durante a gestão da Dilma, em 2013, que houve ampliação do ICMS para os não condutores, certo? Então, isso foi tudo feito, tirando a lei, junto com o Fernando Henrique, todos esses ganhos... Oi. 2 minutos e 40. Ah, tá. Obrigado. Então é isso aí. Tá, vamos lá. Mariane Santana, por que você vota em Bolsonaro 2 minutos e meio, Mariane? Eu voto no presidente Bolsonaro porque o presidente é o papel principal do nosso país. Ele é a imagem do nosso país. E se eu tenho 2 opções políticas, eu só posso votar nesses 2, eu me nego a votar no ex-presidente Lula com o currículo que ele tem. Porque se o Bolsonaro continuar, nosso país vai ter muito investimento, vai ter muita gente de olho no país, que é um país que está em constante crescimento. Agora, se aquele cara voltar, que ele é aqui de São Bernardo, o Rodrigo não falou que eu sou do ABC Paulista, que a terra é o berço político do Lula, onde ninguém mais vota nele. Ele fez coisas aqui que, na época, todo mundo acreditou nesse cara. Todo mundo aqui de São Bernardo votava no Lula. Aí, quando você quer testar uma pessoa, você dá poder para ela. E o que ele fez? Caiu minha bandeira. Quando se deu esse poder para ele, mostrou que ele não é uma pessoa de confiança, porque ele é condenado em 3 instâncias, sim, e por corrupção. Ele tirou dinheiro do posto de saúde, tirou dinheiro da educação, e isso não pode voltar a acontecer. Então, para mim, é um retrocesso votar em Lula. Nem os filhos dele aparecem pedindo voto para ele. Por que será, né? Ele defende bandido, aquele bandido que dá um tiro e depois vão comprar cadeira de rodas aqui na minha loja. Uma família destroçada, uma família que o bandidinho foi cumprir ou às vezes pagou a fiança lá e que o cara que quer ser nosso presidente defende, falando que é para tomar uma cervejinha de final de semana. E quanto à pessoa com deficiência, eu elenquei aqui um top 10. As 10 principais coisas que no governo, no mandato do Bolsonaro, ele fez. Como o meu tempo é curto, eu vou falar 5, no meu próximo tempo eu falo mais 5. Lembra que teve surto de Zika vírus? Ele contemplou todas essas famílias das crianças que tiveram microcefalia como LOAS, permitindo que o pai e que a mãe continuassem trabalhando. Sendo que isso daqui gera uma jurisprudência para que o LOAS daqui para frente mude a forma de conceder esse benefício para as famílias. Segundo, o maior investimento nas Paralimpíadas de 2021. Ele concedeu 117 milhões através de Bolsa Atleta, ou seja, não tem corrupção, vai direto para o atleta que sobreviveu esses 2 anos de pandemia usando essa Bolsa Atleta. E que nós ficamos no ranking dos 10 países, nós ficamos entre os 10 que tiveram melhores medalhas para o nosso Brasil, do jeito que é. Imagine se não tivesse corrupção. Mariane, 2 minutos e 40 segundos, passamos dos 2 minutos e 30. Ô, papel de chato esse aqui, viu, Rodrigo? Ô, louco! Eu tô quietinho aqui, deixa você fazer, ó. Vai ser você, ó, eu viu? tô aqui, ó. Faz aí o papel do chato. Depois eu que vou apanhar aqui, viu? Ô, papel de chato! Luiz Portinho, lá do sul do Brasil, falando porque ele vota em Lula. Luiz, é com você.
Abrão, me sinto muito confortável aqui em representar uma candidatura que teve 57 milhões de votos do primeiro turno, portanto, é a candidatura preferida do povo brasileiro. Eu me sentiria muito mal, Abrão, em estar defendendo uma candidatura, estar do lado de pessoas que utilizam o termo 9 dedos para se referir ao presidente Lula. Termo extremamente capacitista e que me dá nojo e, assim, eu fico com um sentimento muito grande quando eu ouço esse termo ser utilizado. Eu represento a candidatura aqui, Abrão, que é a candidatura que defende a democracia, que respeita as instituições. A gente tem visto nos últimos dias Roberto Jefferson, o próprio presidente dando declarações lamentáveis aí contra a democracia durante os 4 anos, né? Democracia sendo extremamente atacada nesses 4 anos. A candidatura Lula é a candidatura que defende o amor, a esperança, o cuidado com as pessoas. E o Lula já governou o Brasil durante 8 anos, tirou o Brasil de uma economia inexpressiva em termos mundiais para a 6ª economia do mundo, quase chegando à 5ª economia. Assim, existem centenas de programas aqui que eu vou detalhar melhor na sequência, mas como o tema corrupção veio à tona, eu quero lembrar aqui que o Jair Bolsonaro é o presidente do orçamento secreto, que destina 30 milhões de verbas do orçamento para distribuição entre os seus amigos, verbas que são retiradas do Farmácia Popular, da assistência social. Para o ano que vem, a assistência social tem um corte de 95% no orçamento do BPC Loas. O Farmácia Popular foi extinto nesse governo. A Bolsa Atleta, que a Mariane falou, foi criada no governo Lula. Interessante, né? E além da Bolsa Atleta, outras lei de incentivo ao esporte, lei Agnello Piva, que destina 15% das verbas para o esporte paralímpico. Corrupção. Presidente Bolsonaro, que a família comprou 107 imóveis, 51 em dinheiro vivo. Isso é um indício claro de lavagem de dinheiro. Rachadinhas, pastores fazendo corrupção no MEC, com dinheiro que deve ir para a educação das nossas crianças. Pastores distribuindo verbas. Obrigado. Bolsolão. Eu teria um rol aqui, mas vamos lá. Sim, vamos lá. Não, nós temos aqui o próximo bloco, né? Novamente, as perguntas, cada um tem um tempo para responder, e depois nós temos a pergunta entre vocês. Por sinal, está aqui o envelope, está o envelope com o nome dos 4 convidados, já referendado pela ONU, Então, vamos lá. Rodrigo, você vai tocar o segundo bloco agora ou você vai me deixar com essa missão aqui, hein? Eu estou sem cronômetro aqui, Abrão. É melhor você tocar por aí. Sei que estão de olho no relógio. Eu estou sem relógio aqui, não sei como contar o tempo. Fica mais legal você aí, ó. Eu faço o papel do cara bacana. O cara que chama, o videozinho do TSE para a gente ver aí, ó, do intervalo, que o Roland separou para a gente. Essa parte gostosa. Tá certo. Bom, vamos lá, então. A segunda parte desta conversa é por que as pessoas com deficiência devem votar em Lula e por que as pessoas com deficiência devem votar em Bolsonaro. Esta é a segunda pergunta que todos vão nos responder dentro do prazo de 2 minutos e 30 segundos, que o chato do Abrão fica aqui cronometrando. E aí, depois, nós temos a pergunta entre vocês, né? Nós temos 4 convidados, nós sortearemos aqui um primeiro nome, essa pessoa fará a pergunta, depois resposta, réplica e tréplica, e aí nós finalizamos com a despedida de cada um de vocês. Quero lembrar de que nós temos a opção pelo YouTube da Close Caption, a todos que quiserem colocar o gerador de caracteres aqui, fique à vontade aqui pelo YouTube. Mas vamos lá. Bom, o segundo bloco nós invertemos, começamos agora com Itamar Tavares, depois Mariane Santana, depois Luiz Portinho e, por fim, Alessandro Fernandes. Invertemos aqui a ordem dos convidados que respondem às perguntas.
Abrão, deixa eu só colocar uma coisa aqui agora que eu acabei de receber aqui, olha, acho que hoje de manhã todos nós amanhecemos aqui com a informação daquele funcionário do TSE, o Alexandre Gomes Machado, que foi exonerado aí e agora, nesse exato momento, está prestando depoimento na Polícia Federal. Ele que pediu proteção da Polícia Federal para fazer o depoimento dele, no depoimento dele, porque parece que o problema dessa questão aí dos comerciais, né, da propaganda eleitoral gratuita, vem desde a eleição de 2018, e ele está lá pedindo agora, inclusive, proteção policial para a Polícia Federal, para poder falar mais. E aí eu pergunto para todos os nossos convidados e para você, Abrão, será que tem eleição domingo depois dessa de hoje, meu amigo? Vamos esperar que a justiça seja feita para todos os lados, né? Que seja feita a justiça verdadeira. Vamos lá, gente. Noite de quarta-feira, conversa sobre eleições de 2022, a corrida presidencial. Começamos, então, por que as pessoas com deficiência devem votar em Lula. Itamar Tavares, é com você, contando. Tá, então eu faço a pergunta para alguém ou só continuo expondo a minha... Você responde. Não, você responde. Por que as pessoas devem votar em Lula? Lembrando que Itamar Tavares e todos que estão aqui presentes hoje são todos pessoas com deficiência, né? Para quem não conhece, né, os nossos convidados, todos os nossos convidados são pessoas com deficiência e o Itamar Tavares também. E é por isso que a gente está fazendo essa pergunta, Itamar, para todos vocês. Por que a pessoa com deficiência deve votar no Lula, Itamar, no seu caso, e no caso da Mariane, no caso do Alessandro, no Bolsonaro, no caso do Luiz Portinho também no Lula. Então você, Itamar, por que a pessoa com deficiência deve, na sua opinião, votar no Lula? Olha, Rodrigo, aí, companheiros, a minha questão de votar no Lula não é nem só pelo Lula, tá? É porque contra tudo que o Bolsonaro fez nesse período contra as pessoas com deficiência, nada foi feito de forma positiva. Eu tenho aqui uns 14 itens para elencar de medidas mas nem vou falar porque o tempo é escasso, né? Mas depois a gente pode até mandar aí para as editoras. Mas nós temos pelo menos 14 menções que o Bolsonaro tentou acabar com as conquistas das pessoas com deficiência. Não vejo no Bolsonaro a capacidade de fazer isso. E tem uma coisa muito sensível para mim, que é a questão da vacinação. Eu sou um sequelado de pólio, eu sei que o Alessandro é sequelado de acidente, né? A Mariane, eu não sei qual é a patologia dela, o Luiz provavelmente, mas eu sou sequelado de pólio, e a omissão da equipe do Bolsonaro em relação à vacinação é uma coisa, para mim, determinante, a falta de sensibilidade que está correndo. Inclusive, ontem a gente até divulgou, né? Acho que o Rodrigo também compartilhou, e o Adib, e o Abrão. Ontem teve uma live da CD com risco da volta da poliomielite no Brasil, depois de mais de 30 anos. Né? Então, isso está ocorrendo exatamente por essa questão de falta de sensibilidade e humanidade. Eu, inclusive, quando fui fazer a minha vacinação, eu fui barrado porque eu não recebia BPC. Foi a única classe, vamos dizer assim, na hora de dar a vacinação, que foi as pessoas com deficiência física tinham que ser as recebedoras do BPC. Um verdadeiro absurdo. Isso só mudou graças a nós, né, Rodrigo, que fomos ao Otávio Leite, que fez uma audiência pública, a deputada Rosana Vale. Isso levou mais de 40 dias para o Ministério da Saúde fazer essa reversão. Então, só isso, só essa questão, e a questão do Tarcísio falar que as pessoas, os pais têm direito de vacinar seus filhos, isso é uma absoluta mentira. Por quê? As crianças não têm direito. Se você é acolhido de pólio, quem vai ficar na cadeira de roda, quem vai ser operado, quem vai ficar num balão de oxigênio, vai ser a pessoa que não foi vacinada, e não quem não vacinou. Então, só por essa questão da vacina, que para mim é muito sensível, eu não concordo em votar em Bolsonaro. Tá certo, Itamar Tavares, os motivos das pessoas com deficiência votarem em Lula, e agora Mariane Santana,
falando sobre os motivos das pessoas com deficiência votarem em Bolsonaro. Com você, Mariane. Então, o pessoal fala aqui de coisas que não competem ao presidente. Esse negócio de votar, da vacinação ou não. A gente tem que focar na função do cargo presidente. Eu não colocaria R$1.000 que eu tenho na minha poupança num país que é administrado pelo Lula, mas eu colocaria, sim, para um cara que se saiu muito bem durante pandemia e durante guerra. Então, vamos lá. O rapaz ali de vermelho falou que o Lula sobre o orçamento secreto. Primeiro, o orçamento não é secreto, ele tem esse nome. É só rapaz de vermelho seria eu? Sim, é que eu não lembro seu nome. E no portal da Portinho. Posso continuar? Dá para parar meu tempo? Vai lá. Então, vamos lá. Orçamento secreto que não é secreto, porque é só entrar no portal da transparência que está lá. Moeda corrente, gente, não é dinheiro vivo. Ou seja, me parece que o PT ele só tenta ganhar no roubo. E a questão da poliomielite, que o Itamar falou, é uma decisão da família. Agora, levar um tiro pelo cara aqui, na saidinha de cadeia, o cara que só para roubar uma cervejinha, ele leva, não é opcional. Então, vamos lá, ele não fez nada. Em 4 anos de pandemia e tendo guerra, ele fez 10 coisas principais que eu elenquei. Parei na terceira, mas vamos para a quarta. A partir do momento que o Bolsonaro teve posse, a sua lindíssima primeira-dama, fazendo a comunicação em Libra para as pessoas que têm deficiência auditiva, isso já fez com que automaticamente um direito saísse do papel e viesse de fato, porque você não vê uma live, nada que se fale de política hoje, na TV ou onde for, sem o intérprete de Libras. Quinto, direito ao LOAS para a pessoa fazer consignado e ter direito de parcelar R$15.500 em até 84 vezes. Todo mundo tinha direito. O aposentado, o pensionista, de fazer consignado. A pessoa com deficiência não tinha. Contratação de 1.000 pessoas para a Caixa Econômica Federal. Eles só sabiam cobrar o público, o privado, de cumprir lei de cotas. Mas eles não faziam. O Bolsonaro contratou quase 1.000 pessoas. Auxílio inclusão, incentivando as pessoas a irem para o mercado do trabalho e garantindo que ele mantesse 50% do LOAS, para que ele tentasse, e se não desse certo, a pessoa voltava e ainda tinha direito de receber. Faltou 3, mas que não vai dar tempo, mas é só pesquisar que vocês vão achar. Ai. Ai, minha glicemia hoje. Ai, minha glicemia. Ó, tá ficando bom o negócio aqui. Vai ficar melhor ainda no próximo bloco, a hora que um perguntar pro outro, Abrão. Aí eu quero ver o pau pegar fogo aqui. E eu vou derrubar minha internet. A hora que chegar essa hora, você vai ficar sozinho aqui. Você vai ver só. Vamos lá. Tivemos agora nesse bloco o Itamar Tavares, abrindo esse segundo bloco, porque as pessoas com deficiência devem votar em Lula. Depois Mariane falou sobre porque as pessoas devem votar em Bolsonaro. Agora nós teremos o Luiz Portinho, falando porque as pessoas devem votar em Lula, e depois o Alessandro Fernandes. Luiz Portinho, com você, porque as pessoas com deficiência devem votar em Lula. Com você, Luiz. Bom, vamos lá. Começar dizendo, né, que depois desse discurso em Libras da dona Michele, no dia seguinte, o governo Bolsonaro tentou extinguir o CONAD, né, o nosso Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Ele tentou extinguir e não conseguiu pela pressão popular, né? Mas o nosso CONAD ficou aí 4 anos paralisado, sem atividades praticamente. Voltou agora com um arremedo de conselho aí, sem representação adequada da sociedade civil. Então, o Bolsonaro representa isso, pessoal. No dia seguinte da posse, na semana seguinte, a Secretaria Nacional de Educação Inclusiva foi extinta. E já começava a dar o tom do que seria a educação inclusiva no governo Bolsonaro. Na sequência, a gente teve o decreto 10.502, prevendo a segregação das crianças com deficiência em escolas especiais. O ministro da Educação do Bolsonaro dizendo em cadeia nacional, numa televisão pública, inclusive, que as crianças com deficiência atrapalham a escola. E não satisfeito com isso, o presidente Bolsonaro veio e deu uma declaração no sentido de que era ruim essas crianças estarem na aula comum, na aula regular,
porque todas as outras crianças se nivelariam por baixo no processo de educação. Então é isso que representa o governo Bolsonaro. É isso que representa Bolsonaro para as crianças com deficiência. A questão do BPC Loas, pessoal, o Bolsonaro vetou o aumento, e esse é um tema que eu falo com propriedade, porque toda a minha carreira de procurador federal eu lidei com essa questão. Renda per capita familiar, o Bolsonaro vetou o aumento da renda per capita para meio salário mínimo. O Congresso derrubou o veto e o Bolsonaro foi ao STF questionar essa derrubada de veto. Não satisfeito, ele editou uma medida provisória no final do ano de 2020, restabelecendo 1/4 de salário mínimo como renda per capita para o BPC Loas. Então, é isso que representa Bolsonaro, e é difícil votar nesse tipo de candidato. Fechou meu tempo aqui, Abrão. Fechou. Vou respeitar em ponto agora. Mesmo porque tem um reloginho aqui em cima, aqui, que ele marca junto comigo. É que o meu aqui é segundo por segundo, tá certo? Nessa segunda etapa, né, porque as pessoas devem votar em Lula ou em Bolsonaro, nós temos nessa ordem aqui o Alessandro Fernandes, do blog do Cadeirante, falando porque as pessoas devem votar em Bolsonaro. Com você, Alessandro. Além de todos os excelentes motivos que a Mariane falou aí, né, o governo Bolsonaro é um governo que nos ouve, tem ouvido nossas demandas. Ele cometeu erros, nenhum governo é perfeito. O Itamar citou a questão do teto, realmente ele colocou o teto no IPI, poucos meses depois dobrou esse teto, poucos meses depois passou para R$200 mil o teto de IPI. Hoje só atende mais de 95% das pessoas que querem comprar carro no Brasil hoje. A questão do teto, ele nos ouviu. Eu mesmo participei com muitos de vocês aqui, com lives com deputados, e os deputados que mais nos ouviram, nos ajudaram, foram os deputados de direita. E hoje o Congresso está em maioria de direita, ele vai ter mais facilidade para governar. Além disso, nunca se falou tanto em pessoa com deficiência, né? A Mariana começou a citar, né, com a Michelle fazendo o discurso em Libras. Doenças raras, nunca se investiu tanto em doenças raras. É uma pauta aí que muitos deputados andaram defendendo aí, e o governo ele sempre aceita, ele entende o que está sendo necessário para a pessoa com deficiência, e ele aceita e faz com que as leis se cumpram. Tem a lei recente do filho do Mion, do Marcos Mion lá, né, que é Romeu Mion, é uma lei que beneficia os autistas. Então, é um governo que tem ouvido as nossas demandas. Ele está disposto a nos ouvir, está disposto a nos atender. Então, a gente tem que botar esse voto de confiança para que ele continue fazendo um trabalho bom para as pessoas com deficiência. Ele já tem no seu programa de governo vários itens dizendo aí que vai ajudar na inclusão, na integração social, promover a acessibilidade, principalmente, construir um país mais livre e dar mais oportunidades. Ele tem feito muito isso em abertura de empresas, né? É um balcão único que facilitou muito a abertura de empresas, empreendedorismo. Muita pessoa com deficiência não quer ficar vivendo de BPC, quer ter oportunidade. Então, eu prefiro um governo que dê oportunidades do que assistencialismo. Então, é por isso que eu acho que tem que votar no Bolsonaro. O governo de direita mais liberal vai nos ouvir e vai nos dar mais oportunidades. E tudo que a Mariane falou, eu endosso. Tem mais itens, inclusive. Deu, né? Então tá feito. Ficou. Agora foi. Bom, é o seguinte. A segunda etapa foi. Ô, Rolando, me coloca aí, grandão, aí na tela. Coloca aí o maior um pouquinho, Rolando. Deixa eu só mostrar. Ó, Mariane. Cadê? Como é que tá aparecendo? Aí, Alessandro. Alessandro. Cadê? Não dá para ver. Itamar. E Luiz. Tá aqui os quatro indo para o envelope. Daqui a pouco vamos sortear quem pergunta para quem. Antes disso, pode voltar, Rolando, pode voltar com todo mundo. Rodrigo Rosso, por que você é corintiano?
Bom, eu sou corintiano. Já acabou o seu tempo, já. Já acabou o seu tempo. Já acabou o seu tempo, já. Já acabou. Tá bom. Já acabou. Ô, Abrão, vamos colocar um videozinho daqueles que o do TSE, que você separou aí, pra gente dar um descanso pra coitada da Suelen. A Suelen tá até suando ali, ó. Ó, Suelen, vamos lá. Vamos lá. Para a gente voltar para o próximo bloco, tem um material de divulgação que o Tribunal Superior Eleitoral divulgou ainda antes do primeiro turno, e nós queremos compartilhar com vocês esse material de divulgação sobre a acessibilidade nas eleições em todo o Brasil. Solta para a gente, Roland, por favor. Descansa, Suelen, daqui a pouco a gente volta. É uma das principais preocupações do Tribunal Superior Eleitoral. O usuário conta com algumas ferramentas para facilitar a utilização da página. Além de permitir o zoom e alguns atalhos, a ferramenta Ribená também está disponível para partes específicas do site. Com essa tecnologia, a pessoa que tem alguma deficiência pode checar a tradução do texto em Libras ou escutar as palavras selecionadas. O TSE desenvolve ações constantes no sentido de facilitar e ampliar o acesso às pessoas com deficiência intelectual e ou restrições motoras ao seu portal na internet. A Ribená também traduz palavras escritas pelo usuário. Muito mais acessibilidade para o eleitor. Tá aí o material, então, do Tribunal Superior Eleitoral, a gente divulgando para vocês, trazendo a informação para vocês, oficial do Tribunal Superior Eleitoral. Bom, Tribunal pessoal, Superior Eleitoral, que hoje à tarde pegou fogo lá em Brasília e está pegando fogo ainda. Essa história ainda vai dar pano para manga, hein, gente? Vamos acompanhar aí, vamos acompanhar. Isso aí. Bom, nesse bloco, então, nós vamos sortear aqui o primeiro nome. O primeiro convidado fará uma pergunta para um outro convidado, depois a segunda pergunta será do convidado que respondeu a primeira, para o terceiro convidado, e cada um tipo amigo secreto, Abrão, responder dentro de um prazo aí. A pergunta, nós conversamos aqui, a pergunta com 1 minuto, a resposta tendo 2 minutos, depois a réplica 1 minuto e a tréplica 1 minuto. Rodrigo, nas próximas eleições, nós podemos nos oferecermos a fazer os debates nas emissoras. Ó, eu acho que estamos bacana, hein? Aqui, pelo menos, as coisas estão seguindo dentro dos conformes, hein, Abrão? Vamos lá, vamos colocar esse... Mas será que os candidatos vão, se a gente fizer o debate? Tem candidato que não vai, tem candidato que vai quando é numa emissora, quando não vai, quando não é na outra. E esses caras vão se contar, viu? Vamos lá. Ó, vou tirar um nome aqui. Tira um nome aí, vamos lá. Vou tirar um nome aqui. Amigo secreto, hein? Vamos ver. Quem começa perguntando? Itamar. É o Itamar. Então, o Itamar faz a pergunta. Itamar pergunta para quem? Peraí, deixa eu só mostrar que aqui dentro do envelope estavam as outras... E pode ser que caia, viu, Abrão? Pode ser que caia para o Itamar perguntar para alguém que seja do lado do Bolsonaro, mas pode ser que caia para o Itamar perguntar para o Luiz, que também é do Lula, né? Que também está aí para defender as ideias do Lula. Não tem problema, não tem problema. Aí é questão aí da sorte dentro do envelope. O Itamar pergunta para quem, Abrão? Então, o Itamar escolhe. O Itamar escolhe? Então escolhe. Vai lá, Itamar, escolhe para quem você quer perguntar, então, e o que você vai perguntar? Eu quero falar com o Alessandro Fernandes. Você tem, então, 1 minuto para a pergunta, o Alessandro tem 2 minutos para a resposta, depois você tem a réplica 1 minuto, e o Alessandro tem a tréplica, tá certo? Vamos lá, então? Tá bom. Itamar, a sua pergunta, então, para o Alessandro Fernandes. Valendo, Itamar. Tá. Ô, Alessandro, como eu quero me ater a essas 2 questões que, para mim, são as mais básicas, que é a questão da isenção e das vacinas, como a gente brigou bastante junto com essa questão da isenção, eu vi que você colocou que o governo aumentou. Na verdade, a gente nunca teve problema com o IPI, até que a equipe do seu Bolsonaro colocou a medida provisória que restringiu a isenção até 70 mil, que deveria valer apenas após 90 dias, porque era uma questão de aumento de imposto, e a própria Receita Federal já cancelou de soberbo todas as isenções já emitidas, causando um tremendo prejuízo para beneficiar por 2 meses os caminhoneiros em relação ao diesel. Eu não vi nenhuma evolução.
Depois nós levamos 4 meses para que isso voltasse para 140. No final, essa questão que eu quero debater com o Alessandro. Tá certo. A pergunta do Itamar. Alessandro Fernandes tem 2 minutos. Valendo, Alessandro. Como eu falei, né, nenhum governo é perfeito. Ele errou, eu acho, ao cortar das pessoas com deficiência, da forma que foi cortado, né? Mas ele ouviu as nossas demandas e aumentou. Não havia limite no NPI, passou a ter esse limite, depois dobrou o limite, e depois, no fim do ano, ainda aumentou para R$200 mil, que é um limite bem factível, que atende a maioria, a grande maioria. Você que trabalha com isenções, acredito que deve ter feito pouquíssimas isenções para carro a mais de R$200 mil. Então, chegamos num consenso, chegamos num ponto pacífico. O problema nosso hoje das isenções é do ICMS, não é competência exclusiva do governo federal, é competência do CONFAS, através do secretário de Estado, né? Então, depende aí das ações estaduais. Então, houve evolução. Nós chegamos hoje num ponto em que atende a maioria absoluta das pessoas deficientes que quer comprar um carro com isenções. Então, a isenção está de volta, né? Ele, inclusive, abaixou o percentual do IPI dos veículos e a isenção continua valendo. E voltou, inclusive, a ficar rápido novamente. A agência, eu sempre elogiei bastante a Receita Federal pela celeridade, pela rapidez com que permite a isenção. O nosso problema sempre foi o prazo para conseguir essas isenções. E na Receita Federal, o fácil é o IPI, que fazem 3 dias úteis, né? Agora aumentou um pouco, mas não passa de 5 dias úteis para você conseguir a isenção de IPI. Então, ela está ativa, está funcionando e está atendendo a grande maioria de nós. Bom, o Alessandro Fernandes respondeu, 1 minuto e 37 segundos. Agora o Itamar tem 1 minuto para réplica e depois o Alessandro com 1 minuto para tréplica. Com você, Itamar. Olha, discordo, Alessandro, que na verdade houve retrocesso sim, tá? Porque nós tínhamos uma isenção sem limite, agora você tem uma isenção de R$200 mil. Nós nunca tivemos problema na prorrogação do IPI, tivemos essa tremenda discussão para que fosse feita essa prorrogação, porque a lei terminava dia 31/12, e nós tivemos outras renovações sem a necessidade de toda essa discussão, por uma questão só de 2 meses para beneficiar a categoria dos caminhoneiros. E o que acontece? Essa questão, e o processo está demorado sim, e nós tivemos 6 meses para regulamentação de algo que foi aprovado, que foi uma prorrogação, tá? E a questão também que tentaram colocar o deficiente auditivo e está uma grande bagunça, não se regulamenta nada. Então, para mim, houve um grande retrocesso, o prazo de 2 anos aumentou para 3, tá? Então, só houve retrocesso. E o governo mexeu para retroceder o benefício. Alessandro Fernandes tem 1 minuto para tréplica. Por favor, Alessandro. Eu não disse que não houve retrocesso, Itamar. Houve sim um retrocesso, não havíamos limite, mas tem limite. Como eu afirmei, o limite atende a mais de 95% das pessoas que vão comprar um carro zero hoje. Você, como eu perguntei, você trabalha com quantas isenções você fez para mais de R$200 mil, mesmo quando não tinha o limite? Pouquíssimas pessoas. E na prática, o que se argumentou? Até as pessoas com deficiência. Quem tem R$200 mil para comprar um carro não precisa de isenção. Esse é o argumento que as pessoas fizeram. Eu não concordo muito com isso, mas existe essa limitação, ela atende a grande maioria, por mais que houve discussão, houve isso, houve aquilo, foi prorrogado. Como eu falei, afirmo novamente, o governo ouve. Ele ouve o que a gente precisa e atende a nossa demanda. De repente, essa discussão é boa, a gente fica em ascensão, nunca se falou tanto em pessoa com deficiência como se falou agora, nos últimos tempos. A gente teve nossa voz, teve nossas oportunidades, teve nosso apoio também quando a gente conseguiu, e os nossos anseios foram atendidos. Se com discussão ou não, não importa. O resultado que importa é que nós temos a isenção valendo para a grande maioria de todos nós. Deu tempo, então, a pergunta feita pelo Itamar, resposta do Alessandro, com réplica e tréplica. Agora, dando continuidade a esse bloco, o Alessandro Fernandes escolhe para quem ele deve fazer a pergunta com 1 minuto, resposta com 2, depois réplica e tréplica com 1 minuto cada um. Alessandro Fernandes, você vai perguntar para quem, por favor?
Lembrando que você pode perguntar para quem você quiser. Pode ser para a Mariane, que apoia o Bolsonaro, pode ser para o Luiz Portinho, enfim, para quem você quiser. E para o próprio Itamar também. Tá bom. Perguntar para o Luiz Portinho, né? Vamos manter uma sequência aqui. Então. Vamos lá. Valendo, então, a sua pergunta. Então, o governo Lula, né, é conhecido pelo assistencialismo, né? Sempre batalhou muito pelo assistencialismo. E eu entendo que o governo de direita busca oferecer oportunidades. Para a pessoa com deficiência, na minha opinião, é muito melhor você ter oportunidades do que ter assistencialismo. Né? Aumentar BPC, aumentar o Bolsa Família, não é tão bom quanto aumentar oportunidades e emprego, né? E uma forma justa para a pessoa com deficiência. O que você acha? Você não acha melhor a oportunidade do que assistencialismo? Daí a pergunta, então, do Alessandro Fernandes. 2 minutos para você, Luiz. Valendo. Olha, Alessandro, acho que a gente tem que travar um debate no plano material, da materialidade, não de ideias, né? Que oportunidades foram essas que o Bolsonaro trouxe? Que empreendedorismo é esse que o Bolsonaro traz? A gente tem uma precarização no mercado de trabalho, as relações do trabalho estão extremamente precarizadas. Hoje não existe oportunidade nenhuma para quem quer. O desemprego no governo Bolsonaro se manteve na linha dos 10% durante os 4 anos. Agora começou a diminuir um pouco por força do final da pandemia, só por isso. Quando tu diz que o governo do Lula se consagrou por assistencialismo, isso não é verdade. O governo Lula criou 20 milhões de empregos, 20 milhões de postos de trabalho com carteira assinada. Isso é dar oportunidade para as pessoas. O governo Lula tirou o povo brasileiro do mapa da fome da ONU. E hoje, com o governo Bolsonaro, nós temos 33 milhões de pessoas vivendo na linha da fome. Isso é materialidade, isso são dados concretos, não são ideias lindas. Porque o liberalismo, ele vive de ideias, ele não vive da materialidade, das questões do dia a dia. Dizer que o BPC Loas é assistencialismo, quando a gente vive num país em que as pessoas com deficiência não conseguem ir à escola por falta de acessibilidade, por falta de condições, isso é equivocado, tu dizer que isso é assistencialismo. O governo Lula fez um plano para as pessoas com deficiência que era o Viver Sem Limites. Lula e Dilma. Foram 7 bilhões no orçamento entre 2012 e 2014. 678 ônibus adaptados, comprados nesses 3 anos, possibilitando com que as crianças com deficiência pudessem ir à escola. Ir à escola. Então, assim, quando eu ouço falar que o governo Lula e Dilma eram assistencialistas, as crianças irem a escolas é um assistencialismo? Obrigado, Luiz. Quantos ônibus com acessibilidade o Bolsonaro comprou para as crianças com deficiência? Luiz volta daqui a pouco. Na tréplica, agora a réplica de Alessandro Fernandes. 1 minuto para você, Alessandro. Não tem um número de ônibus, nada disso. Eu sei que nós enfrentamos uma pandemia e, mesmo assim, o desemprego está caindo. Né? Então, o governo Bolsonaro, sim, investiu em oferecer mais oportunidades, com um balcão único, que você consegue abrir uma empresa com muito menos burocracia do que antigamente, né? Com oportunidades, né, na economia. A economia está andando bem, você tem oportunidades, você consegue mais emprego. Para estudar, existem também o EAD, as pessoas têm acesso ao EAD no Brasil inteiro. Né? Tem que haver investimento nisso, e sim, e o liberalismo não vive só de ideias. As coisas estão acontecendo, a economia está melhorando, ele passou por pandemia, passou por guerra, mesmo assim continuamos com a economia em ascensão. Foi um dos países que melhor saiu da pandemia. Então, a economia está melhorando, os empregos estão aparecendo, as oportunidades estão aí, para pessoas com deficiência também, elas continuarão aparecendo. Ele não tirou o ônibus de ninguém, não deixou ninguém sem acessibilidade. A acessibilidade tem melhorado, tanto que tem se falado muito sobre isso ultimamente, cada vez mais. Então, nós estamos numa ascensão e temos que continuar assim. A oportunidade que a gente tem que dar de continuidade do governo é para isso mesmo. É continuar. Obrigado, Alessandro. 1 minuto para a tréplica. O Luiz tem 1 minuto para a tréplica com você, Luiz.
Não é verdade que a economia do Brasil está de vento em popa. Existem números que dizem isso. A inflação do Brasil só é pior que a da Argentina e a da Alemanha, que está no meio da guerra da Ucrânia, sofrendo com a falta de gás. Os números da economia brasileira, o PIB estimado pelo FMI, que não tem nada de socialista e é extremamente liberal o FMI. Para o ano que vem, o PIB estimado do Brasil é 0,54%, pessoal. Que economia é essa que vai bem? Com 33 milhões de brasileiros passando fome, que economia é essa que vai bem? Então, assim, discursos bonitos, dizendo que as coisas estão bem. Aliás, o Bolsonaro, ele é o maior mentiroso, o presidente mais mentiroso da história do Brasil. Ele e o Paulo Guedes. O Paulo Guedes queria acabar com as aposentadorias e instituir no Brasil o sistema de capitalização. É essa dupla que está gerindo o Brasil, uma dupla de mentirosos. Paulo Guedes, que tem 16 milhões em paraísos fiscais. Nosso ministro da Fazenda. Muito obrigado pela sua tréplica, Luiz. Espero que todos continuem amigos a partir depois dessa transmissão, porque cara chato esse Abrão. Ai, Jesus! Ai, Jesus! Luiz tomando uma aguinha no calor do Rio Grande do Sul. Agora o Luiz pergunta. O Luiz tem 1 minuto para fazer a pergunta. A pessoa que o Luiz escolher tem 2 minutos para a resposta. Depois 1 minuto para réplica e para tréplica. Você só está gostando aí, né, Rodrigo? Você só está assistindo de... Eu tô gostando, sinceramente, Abrão, eu tô gostando, mas eu tô aqui amarrado, me segurando, porque eu não posso opinar em nada, eu só tenho que ouvir e ser isento. Então eu tô aqui quietinho, mas olha, com uma vontade de falar cada vez que eu escuto um deles falando aí, mas não posso, a gente não pode, né, Abrão? Nem eu, nem você. A gente tem que ficar quietinho aqui só driblando. Só no cronômetro aqui, tá indo bem. A gente está indo bem aqui, sem nenhuma briga, sem nenhum quebra-pau até agora. Todo mundo na elegância. Olha que bacana. Vamos lá. Ô, Rodrigo, eu vou dizer uma coisa para você. A sua esposa não é homem, tá bom? A sua esposa não é homem, Rodrigo Rosso. Vai. Tá bom, vamos lá, vai. Bom, vamos lá. Luiz Portinho, para quem você faz a pergunta, por favor. Para Mariane. Eu vou fazer uma pergunta relacionada com Previdência Social. Ok, valendo 1 minuto. Tá, bueno. BPC Loas, já pincelei aqui que o Bolsonaro vetou, foi contra, fez de tudo para que a renda per capita não aumentasse para meio salário mínimo, o que aumentaria a base de incidência do BPC Loas em torno de 500 mil pessoas, aí, idosos e pessoas com deficiência, que estão fora dessa proteção aí. É bom a gente lembrar. São pessoas que vivem na mais extrema miserabilidade. O INSS hoje tem 3 milhões de pessoas na fila do INSS. Como é que a Mariane enxerga essa questão, hein? Opa, 34 segundos da pergunta do Luiz. Sobrou tempo aqui. Vamos lá, Mariane, você tem 2 minutos para a resposta. Valendo, Mariane. Luiz, eu sinceramente acho que eu não vivo no mesmo país que você. Porque, assim, eu gostaria que o tema dessas perguntas fossem voltadas para a pessoa com deficiência. Quando se envolve a previdência social, todos nós sabemos que a longevidade das pessoas, as pessoas estão vivendo mais e tendo menos filho. Você mesmo, pelo seu trabalho, devia saber disso, que a previdência social, do jeito que está, não vai muito longe. Isso não quer se dizer que é para a pessoa com deficiência ou não. O que o Bolsonaro fez de bom foi, primeiro, quando teve o lance da microcefalia, do Zika vírus, deu loas para todas as famílias que tiveram um caso em suas casas e fazendo que o pai e a mãe pudessem trabalhar. Coisa que a moça da limpeza aqui da loja hoje tem um filho com deficiência severa e que ela não pode trabalhar. Ela vem aqui fazer bicos, porque ela deveria poder sim trabalhar. Essa lei está errada. Mas a gente tem que olhar para frente, a gente não tem que olhar para trás. O que fizeram antigamente foi um dever deles. Eles são nossos funcionários, eles têm que trabalhar pela gente. Agora a gente tem que ver os próximos 4 anos. Pessoa com deficiência na época que eu sofri acidente, há 23 anos atrás,
era tido como acabou numa cadeira de rodas. Por quê? Porque o assistencialismo faz com que as pessoas tenham que ficar em casa, para que os nossos políticos não tenham que fazer acessibilidade nas ruas, não tenham que fazer acessibilidade no mercado de trabalho, nas escolas. Eu sou de escola pública, eu vim de escola pública, não acho legal o que os professores fazem. Eu gosto de estar aqui debatendo, porque censura não faz bem a ninguém. O trabalho que o Abraão e que o Rodrigo Rosso fazem é de excelência, eles não tomam partido. Legal. Luiz, você tem 1 minuto para a sua réplica e depois a Mariane 1 minuto para a tréplica. Com você, Luiz. Eu acho que poucos temas dizem tanto em relação à pessoa com deficiência como a previdência social. Eu acho que a previdência social é um tema extremamente ligado. A Mariane não me respondeu o que ela acha dessa fila de 3 milhões de pessoas, sendo que dessas 3 milhões, Mariane, 650 mil são do BPC Loas. E boa parte dessas do BPC Loas são pessoas com deficiência. Então, é extremamente preocupante, na minha visão, que a gente tenha hoje essa realidade no Brasil. É bom a gente lembrar que Lula e Dilma acabaram com as filas. E como acabaram? Nós tínhamos 45 mil funcionários públicos no INSS. Hoje nós temos 18 mil servidores. O INSS diz que 90% dos seus serviços estão digitalizados. Mas a maior parte da população brasileira não tem sequer acesso à internet para acessar esses sistemas. E quem tem acesso não consegue acessar. A gente sabe, o Abraão tem vários vídeos e matérias aqui de pessoas precisando contratar serviços para fazer isenções. Então, imagina para conseguir benefícios previdenciários, que são pessoas muito mais necessitadas. Obrigado, então, Luiz. Assim, eu queria que a Mariane respondesse sobre essa realidade. 3 milhões de pessoas na fila do INSS. Mariane, você tem 1 minuto para a sua tréplica. Com você, Mariane. Então, eu já respondi que as pessoas colocam de uma maneira meio tendenciosa, colocando a responsabilidade toda nas costas do presidente. Vale lembrar que nós temos a Lei Brasileira de Inclusão, que nos garante, como lei constitucional, todos os direitos da pessoa com deficiência. Ou seja, quando eu entro num post de um lulista, de um esquerdista, que fala assim, nossa, o Bolsonaro está tirando os direitos das pessoas com deficiência, eu faço a simples pergunta, qual direito ele tirou? O que acontece? Não me respondem, me bloqueiam e me tiram do grupo. Por quê? Porque não sabem se defender. Então, a minha resposta está aqui, está para o senhor. Eu te falei sobre a Previdência Social, te digo mais. Tudo no nosso país que é parlamentar tem que passar pela Câmara dos Deputados e depois pelos senadores. E, por último, para o presidente. Então, não é muita coisa o presidente que faz, não. Ele ou sanciona, ou ele nega, mas vocês colocam, vocês de esquerda, de uma forma que é marqueteira, do meu ponto de vista. Vocês não colocam... Obrigado. Obrigado, Mariane. Bom, pelo sorteio, o Itamar fez a primeira pergunta, depois o Alessandro fez a segunda, o Luiz fez a terceira, a Mariane agora tem a pergunta a ser feita para o Itamar, que até agora não respondeu a nenhuma pergunta, então a Mariane tem 1 minuto para a pergunta, o Itamar... Tá tomando até água lá, ó. Hã? A Mariane está tomando até água para perguntar para o Itamar ali. Quero ver, hein, Itamar. E a Suelen? Você quer tomar uma água, Suelen? Quer que a gente faça 1 minuto de silêncio aqui? Não precisa? Então tá bom, precisa então. Descansar, legal. Suelen? Legal. Vamos lá, então. Mariane, a última pergunta, você faz a pergunta para o Itamar Tavares, você tem 1 minuto. Mariane, é com você. Vamos lá. Itamar, você acredita mesmo que, na prática, a inclusão escolar, eliminando as escolas especiais, ao invés de ter essas escolas como uma possibilidade para as diversas variações de deficiências que existem, está correto? Não, Mariane, eu acho que a educação tem que ser inclusiva, as escolas têm que se adaptar às deficiências. Quanto mais você segrega as pessoas, mais você tira delas possibilidades de crescimento, tá? Então, essa história de se colocar pessoas com deficiência em salas separadas, isso é coisa medieval. As pessoas têm que estar inseridas e a escola tem que estar preparada para receber essas pessoas, tá? Porque
a melhor forma, porque você é deficiente a vida inteira, só que você tem que se desenvolver. Então, você só vai se desenvolver você ter a possibilidade de conviver com as diferenças. Eu mesmo fiquei deficiente aos 8 anos e meio, e eu estudei a minha vida inteira, eu estudei até os 13 anos em escola para deficientes, porque fazia parte do meu tratamento, e depois disso, eu, com todas as dificuldades de acessibilidade e mais coisa, então, para mim, isso é absolutamente discriminatório, e a escola tem que estar preparada para receber qualquer tipo de deficiência. É dever do Estado e da iniciativa privada, certo? Absorver os custos da educação. Tá? Porque a gente só vai ter pessoas independentes e com deficiência se elas tiverem educação de qualidade e oportunidades. Tá? E as oportunidades têm que ser feitas de forma equalitária. Então, essa questão da lei de cotas é fundamental, e escola exclusiva é um absurdo em século XXI. Certo? Mariane, você tem 1 minuto para a sua réplica, por favor. Então, é que, de fato, o que acontece é que simplesmente pegaram e usaram esta lei da escola inclusiva para jogar as crianças nas salas de aula, sem preparar os professores, sem preparar a escola. Isso quem fala não sou eu, são os próprios professores. Acredito que fechar as escolas especiais não é a melhor forma de se fazer isso, mesmo porque, como eu disse, tem deficiências que não têm condições de acompanhar todo mundo junto. Então, no meu ponto de vista, deveria ser uma opção para os pais. Os pais decidem se eles querem que aquela criança que tem uma deficiência mais grave esteja ou não numa escola especial. Então, a inclusão, para você, por exemplo, Itamar, que tem o seu intelecto preservado, sim, deve existir, mas se deve preparar a escola, preparar os professores, preparar quem vai ser os assistentes, e não simplesmente fechar as escolas, igual aqui em São Bernardo, hein? A escola Neuza Baceto, bilíngue, referência no Brasil, ela não foi fechada pelo PT, mas foram não matriculando por 4 anos. Obrigado, Mariane. O Itamar tem 1 minuto para tréplica com você, Itamar. Olha, Mariane, obviamente existem deficiências que muito comprometem, mas não é possível. A escola tem que se preparar, porque você só vai ter o problema quando ele estiver lá. Você só vai procurar a solução quando o problema estiver instalado. Porque quando eu estudei, Mariane, todas as escolas que eu fiz não tinha acessibilidade porque tinha escada. Se eu não fosse lá e não brigasse por acessibilidade na escola, ela não teria até hoje, certo? E se uma pessoa surda for estudar, é obrigação da escola ter um intérprete de Libras, porque você só vai saber o problema e como enfrentar e como resolver se ele estiver inserido dentro do seu colo, porque no colo dos outros, o problema é do outro. Quando ele senta no seu colo, o problema é seu. Ufa, chegamos ao final, então, dessa etapa de perguntas e respostas. Cada um dos convidados fez uma pergunta. Eu gostei dessa, hein, Abrão? Respondeu uma pergunta. Eu gostei dessa parte aqui. Eu, por mim, tinha mais essa parte aqui, dava uma luta de boxe para cada um, ó, e a gente ia ver esse debate até amanhã cedo. Eu estou achando legal. Tô gostando. Eu vou embora, volto depois. Tchau para vocês. Gente, não é importante. Bertolt Brecht já havia dito lá atrás, né, de que o analfabeto político é o pior analfabeto que tem. E exatamente. O objetivo do Sistema Reação, o objetivo do Diário PCT é levar as informações para que você que ainda acha que não votar é algo sério, reflita. Se você acha, não vou às urnas no próximo domingo, se você acha que isso é certo, talvez você não vá ter motivos para depois cobrar de um ou de outro. Nós aqui estamos levando 4 convidados, com 4 propostas, com 4 plataformas, com 4 comentários, para você escolher entre um e outro. Se você ficar em cima do muro, talvez você não tenha direito de cobrar ninguém depois. É melhor Exatamente. Você escolher agora do que depois não cobrar ninguém. Enfim, Rodrigo, acho que esse é o nosso objetivo, não é? É isso aí. O importante é, gente, seja em um ou seja em outro, a gente só tem 2 candidatos, Lula e Bolsonaro, mas você se abster do voto é pior.
Eu sei que pessoa com deficiência encontra uma dificuldade enorme em se locomover até o ponto de votação, chega lá na hora de votar, às vezes a escola não é acessível, eu sei disso, é uma complicação danada. Só que não passar por isso, é aquilo que o Itamar falou agora, a gente tem que passar pelo problema e reclamar, para poder ser corrigido depois. Então, se você está querendo votar, gente, amanhã, aliás, se você está querendo, domingo eu não vou lá, não, eu não vou votar porque dá muito trabalho, e eu não gosto de nenhum dos dois. Gente, não é esse o problema de gostar. Ninguém vai casar com Lula, ninguém vai casar com Bolsonaro. Ninguém vai passear de mão dada no shopping com nenhum dos dois. A questão é a seguinte, você tem que exercer o direito do voto. É um direito que você tem. Senão você não tem como reclamar depois. Então, domingo, por mais dificuldade que você tenha, que todos nós tenhamos, a gente tem que sair de casa e tem que ir lá e votar. Agora, o que a gente tentou fazer aqui, o Diário PCD, o Sistema Reação, é fazer com que você, que ainda está indeciso, pense um pouquinho, para pensar, analisa os dois, analisa o governo do atual presidente, analisa o governo do ex-presidente Lula, analisa o governo do presidente Bolsonaro, coloca na balança todos os pontos, o passado dos dois, coloca na balança o que cada um já fez, o que cada um pode fazer e o plano de governo dos dois. Eu acho que mais importante do que o presente, mais importante do que a gente ir votar agora, é a gente pensar no futuro, no Brasil do futuro. Que Brasil a gente quer, né? Que Brasil você que está aí assistindo a gente quer. Então é isso que a gente está procurando fazer com que você pense para que você possa exercer o direito do seu voto, seja em um ou seja em outro. Quem tem a consciência e o direito de opinar é você. Cada um tem o direito do seu voto e o voto é secreto, né, gente? Então, pelo menos deveria ser, né? Deveria ser. Eu acho que o voto deixou de ser secreto faz tempo, mas, enfim, cada um tem o seu livre-arbítrio e a sua opinião. Tem que votar em quem você acha que é melhor. Nós queremos agradecer imensamente aos 4 convidados, porque você tomar uma posição de vir aqui abertamente, defender o candidato abertamente é uma decisão de pessoas com coragem, porque isso faz com que essas pessoas levem a proposta daqueles que eles acreditam, daqueles que eles confiam, e isso é uma atitude de coragem. Então, portanto, está muito polarizado, né, Abrão? Então é aquilo, você abrindo o lado que você vai votar, você vai tomar porrada do outro, e vocês 4 que estão aqui fazendo isso hoje, parabéns a vocês por tomar essa posição. E parabéns à nossa amiga Suelen, viu, do ICOM, que está ali. Olha, incansável, Suelen. Muito obrigado, Suelen. Sempre com um sorriso no rosto. Obrigado por estar aqui com a gente nesse mais de 1 hora, né? 1h20 quase, aqui interpretando tudo em Libras para a gente. Mariane Santana, agora cada um dos nossos convidados, a gente convida e fica cronometrando o tempo para convidado. Isso não é legal, sabe? Quando eu convidar alguém para vir na minha casa, você imagina eu falar, 10 horas você tem que ir embora, não é legal. Hora de você ir embora, hein? Hoje está complicado. Bom, nesse bloco de despedida, gostaria que cada um dos convidados tivesse 1 minuto para se despedir, para falar a sua mensagem final, antes de a gente finalizar essa transmissão, que eu tenho certeza que ficará na história da pessoa com deficiência, num debate como esse. Posso estar enganado, mas é o primeiro que existe entre o segmento da pessoa com deficiência em todo o Brasil, e que alegria estar aqui com o Rodrigo Rosso, recebendo todos vocês. Mariane, você tem 1 minuto para a sua despedida, por favor, fique à vontade, Mariane. Obrigada, Abraão, pela participação, obrigado, Rodrigo Rosso, espero que esses canais possam continuar com o nosso futuro, que nada não aconteça mais do que aconteceu com a Jovem Pan, porque o direito da gente se comunicar e de tomar as nossas decisões tem que manter, coisa que eu duvido muito que a censura não seja pregada no nosso país se o Lula ganhar. Eu peço para você que nos assiste, que não trate a política como um time de futebol. Você está contratando uma pessoa e é o seu presidente. Então, no dia 30, vai votar não pensando no Lula, nem pensando no Bolsonaro, vai pensando no que é bom para você e para sua família. Mas, igual eles disseram, vá votar, porque senão quem vai escolher por você é o seu vizinho. Obrigada. Obrigado, Mariane. Agora, a despedida, a mensagem final do Luiz Portinho. Luiz, obrigado por estar conosco. Com você, Luiz. Lula foi presidente por 8 anos e
presidente que mais respeitou liberdade de imprensa, né? Interessante, agora dizem que ele vai fechar, censurar, vai fechar a igreja, né? O Lula que criou a lei que libera as igrejas, né? Interessante, né? Então, assim, quero convocar o pessoal, não se deixem levar por mentiras, porque essa campanha está tomada pelas mentiras. E a gente sabe bem o lado que mente, né? É só ver o que o TSE decidiu. Quantos direitos de resposta o Lula ganhou agora na reta final aí, né? 164 direitos de resposta por causa das mentiras do Jair Bolsonaro, que cada dia são novas mentiras, né? Então, é isso. E quero, assim, reafirmar aí o pedido de vocês para que o pessoal vá votar, não deixe de votar e pare com essa história de que, não gosto de política. Tudo na vida é política. Desde que a gente acorda até a gente ir dormir, tudo é política. Então, gostem de política, façam política, se interessem pela política, se informem. E parabenizo aqui, para encerrar, o Rodrigo, o Abraão, aí, pela iniciativa, que foi sensacional. Deixa um abraço aí para o Itamar, para o Alessandro, para a Mariane aí. Peço desculpa se houve alguma exaltação no debate aqui, mas Obrigado. Foi um grande prazer conhecer. Foi maravilhoso, foi todo mundo educadíssimo. Grande abraço, pessoal. Alessandro Fernandes, com você. Obrigado, você Luiz. tem um minuto para a sua mensagem final, para a sua despedida. Com você, Alessandro, você tem um minuto. Primeiramente, quero agradecer a vocês aí pela oportunidade. A gente está discutindo um assunto tão importante, né? Falando aí de vários assuntos importantes, falam aí muito de mentira, né? Acho que o Lula foi preso porque falou a verdade, né? Deve ser por causa disso. Enfim, a gente tem que pensar muito bem, né? Bem como foi dito aqui, não na pessoa, e sim nas propostas, né? No passado da pessoa, nas propostas e na continuidade do trabalho que vem sendo feito. Então, importante demais nós sairmos de casa, né? Nós lutamos tanto por acessibilidade, lutamos tanto por ter nosso lugar, então tendo que também exercer a nossa cidadania e votar, escolher quem a gente acha que vai ser o melhor para o nosso país, para a nossa família, para o nosso futuro. Então, parabenizo vocês aí, né? Um grande abraço a todos vocês aí, Itamar, o Luiz e a Mariane, e vocês dois aí pela iniciativa. E podem sempre contar comigo, e independente de quem ganhe, nós vamos fazer de tudo para continuar tendo qualidade de vida para pessoas com deficiência. Obrigado, Alessandro Fernandes. E para a despedida, nós temos o Itamar Tavares. Itamar, com você, um minuto para você se despedir. Sua mensagem, Itamar. Obrigado pelo convite, Rodrigo e Abraão. Foi um prazer conversar com o Alessandro, com a Mariane, com o Luiz. Eu acho que a gente conversou de forma adulta. E eu acho que o mais importante é o seguinte: o meu voto no Lula é um voto crítico, tá? A gente tem muita coisa a corrigir, mas eu defendo o voto do Lula porque eu acho que ele é a continuidade da democracia, tá? E o que eu mais quero, e que vai ser minha luta, que eu acho que é com vocês, que hoje nós só tivemos pessoas com deficiência física nessa conversa. Eu gostaria de, na próxima, ter deficiente auditivo, visual, autista, porque nós temos que criar um discurso inclusivo, e esse discurso ele tem que ser abrangente para todas as deficiências. Nós temos que aprender a conviver com essas diferenças. Esse é o meu grande objetivo, trazer as pessoas com deficiência com discurso único, né? Então, é isso que eu quero, e eu acho que a gente vai conseguir isso, porque a gente tem uma grande potencial, só que cada um puxa para o seu lado. O deficiente físico, o autista, o cego, o deficiente visual. Então, a gente tem que construir uma ideia de acessibilidade que inclua todos, que a gente faça um discurso que seja positivo para todos. Boa Obrigado, noite. Itamar. Obrigado. Bom, Rodrigo, você tem 30 segundos para falar tchau. E eu tenho mais 10 segundos. Gente, queria agradecer a todos vocês aí que participaram com a gente desse debate. Eu acho que a ideia é essa, a gente ter essa oportunidade de colocar mais pessoas com deficiência debatendo, mais ideias. E eu acho que assim, a gente acabou tendo essa ideia muito em cima da hora, né, Abrão? Acho que a gente numa próxima vez, se a gente estiver aqui ainda, né, numa próxima oportunidade, numa próxima eleição, eu acho que a gente devia fazer isso sim, colocar... fazer desse debate uma coisa maior, uma coisa mais
mais robusta e mais aberta e com mais tempo para a gente conversar também, e com outras deficiências, não só deficiências físicas, como o Itamar falou aqui, bem lembrou aqui. Eu acho que a gente teria que abrir esse debate mais, mas acho que é uma primeira vez, é uma primeira iniciativa, eu acho que foi fantástico, a gente conseguiu levar isso em alto nível, sem discussão, sem briga, sem apelação, e mesmo a gente estando agora numa eleição tão polarizada, né, a gente conseguiu levar essa discussão e essa conversa aqui num nível bacana. Eu acho que agora fica para você aí de casa pensar, para você aí de casa colocar aí na balança, você que está indeciso, que é aquilo. Quem já é Lula, quem já é Bolsonaro, ninguém vai mudar ninguém de ideia aqui. A gente discute muito, né, Itamar? Acho que todo dia a gente conversa bastante, né? Principalmente eu e o Itamar, um fica cutucando o outro pelas posições políticas que a gente tem posições políticas diferentes. Mas até aí não muda a nossa amizade, não muda o nosso carinho um pelo outro, e acho que é a mesma coisa todos nós que estão aqui, né? Eu acho que você que está em casa, que está assistindo a gente, cada um já tem sua posição. Eu acho que a gente tem que falar aqui mais para quem está indeciso ainda, ou para aquele que, mesmo que tenha sua posição política, não quis sair da sua casa na última eleição para votar por algum motivo. Gente, sai de casa, vai votar, senão você não vai ter como reclamar depois, seja em um ou em outro, seja quem for que ganhe, mas a gente tem que sair de casa, sim, tem que fazer o nosso dever de cidadão, nosso dever de votar. Isso é importante para que a gente não possa depois, vai reclamar para quem? Né? Se a gente não exerceu o nosso direito, a gente não tem como reclamar. Seja em Bolsonaro, seja em Lula, a gente tem que sair de casa, sim, no domingo, tem que exercer o nosso direito do voto, né, Abrão? Isso aí. Essa é a nossa proposta, esse foi o nosso objetivo, ao lado de 4 convidados, Itamar, Mariane, Luiz e Alessandro, a todos vocês que nos acompanharam, transmissão simultânea pela TV Reação, Diário PCD, Blog do Cadeirante e Paradesporto TV. Se você puder, leve essa mensagem para mais pessoas, leve essa transmissão para mais pessoas, peço a você que deixe o like em todos os 4 canais, porque nós temos o mesmo objetivo. Segunda-feira, nós acordaremos já pensando em trabalhar pelas pessoas com deficiência, independentemente de quem estará no cargo. Para a gente, a distância é a mesma, o trabalho vai ser o mesmo, o que nós temos é a união necessária, que foi feito na noite de hoje aqui, e gratidão a todos vocês. Muitíssimo obrigado por Icon Libras. Mariane, tchau, Luiz, tchau, Alessandro, Itamar, obrigado, Rodrigo, valeu, até a próxima. Gente, boa eleição para todo mundo, bom final de semana. Não fique em silêncio. Escolha certo. Valeu, tchau, gente.